Fala pessoal do YouTube e do Instagram, tudo bem com vocês? É, Estamos aqui iniciando mais um conteúdo, né? E conteúdo que vai seguir em sequência sobre a nossa primeira aula de estrutura geológica do Brasil, né? Não foi uma aula mais introdutória e essa aula aqui, ela vai ser uma aula de continuidade àquilo que eu já tinha iniciado com vocês. Antes de começar, eu gostaria de já pedir para vocês que se inscrevam no canal, né, curtam, né, à medida que eu for... Tá muito no início, né, ainda, né, mas na medida que eu for falando, se vocês forem gostando aí do que eu vá falando aqui, curtam e se inscrevam, né, basicamente isso. É... A gente aí tá para começar a nossa jornada de geopolítica, né, e o que é para quem é novo no canal, para quem está chegando agora e vendo minhas aulas, o que é jornada de geopolítica. Eu resolvi propor aos meus alunos, os alunos que são vocês, meus alunos virtuais, que me acompanham aqui nessa jornada de aulas de geografia, eu propus a vocês uma jornada de geopolítica, né? E eu vou comentar, né? Eu vou falar sobre, explicar, para tentar fazer vocês entenderem o porquê de certos conflitos, de certas situações, de certos atritos entre algumas nações, né? E os principais fatos geopolíticos que nós conhecemos, como por exemplo a questão da Síria, a questão da Crimeia, a questão da Chechênia, né? Nós vamos estudar o porquê aquilo está acontecendo, né? Qual o motivo daquela falta de controle ou daquele excesso de controle sobre esses territórios, quais interesses as nações elas têm nos territórios umas das outras, ou não, né? Qual a necessidade de uma determinada nação não declarar, não apoiar, não deixar um certo povo que quer se tornar independente ser independente. Então é isso que nós vamos abordar aqui, né? Desde os fatos mais conhecidos aos menos conhecidos, como por exemplo a questão de Tigray, né? A questão de Tigray, que é uma província no norte da Etiópia, que é um país na África, né? Na porção oriental da África, que está reclamando independência e o Estado etíope não quer conceder a independência da região de Tigray, né? Esse também é um dos fatos que nós vamos aqui comentar, que é pouquíssimo conhecido isso, pouquíssimo conhecido. Nós também vamos comentar, falar sobre outra guerra que está acontecendo nesse momento e que muita gente não sabe, que é a guerra sobre a disputa do território, né? O estado de Nagorno-Karabakh, que é uma região lá no Cáucaso, que vem sendo disputada entre o Azerbaijão e a Armênia, né? E a gente vai entender a geopolítica desse conflito armado, o porquê isso aí está acontecendo na região de Nagorno-Karabakh. Qual interesse se finda através dessa guerra, né? Por que isso? A gente vai comentar sobre isso aqui. A gente pode comentar sobre isso aqui. A gente vai, com certeza, vai trabalhar sobre isso aqui. E para vocês terem conhecimento disso, basta vocês me assistirem que eu vou estar lançando, né? Inclusive nesse momento, lá no meu Instagram, podem ir lá no meu Instagram, que é @philipewagner.hd. Meu Instagram está acontecendo uma enquete, né? Eu lancei uma enquete nesse domingo, né? Hoje é segunda-feira, eu lancei uma enquete no domingo sobre qual assunto qual conteúdo de geopolítica vocês queriam que eu abordasse primeiro. E eu selecionei lá a questão da Caxemira, entre a Índia e o Paquistão, essa questão de Tigray, província etíope, e a questão da Crimeia. Houve um empate entre a questão de Tigray e a questão da Crimeia, né? Que é o conflito entre a Rússia e a Ucrânia para deter o controle sobre a região da Crimeia. Houve um empate e eu lancei mais uma nova enquete hoje, segunda-feira, para que vocês decidam se vocês querem que eu fale primeiro sobre a Crimeia ou sobre Tigray. Basta ir lá no meu Instagram, que é @philipewagner.hd. Se você não me segue no Instagram, pode ir lá. Você que está vendo no YouTube, chegou no meu canal do YouTube, caiu de paraquedas e
E quer saber? Meu Instagram é só ir lá, @philipewagner.hd, né? E se você tá vendo esse vídeo na terça-feira, né, que é quando eu vou postar ele no Instagram, né? Veja se ainda dá tempo de você votar aí nessa enquete que eu lancei. Mas vamos trabalhar? Vamos embora? Vamos nessa. E o que eu tenho para falar aqui hoje é sobre a continuidade do nosso conteúdo sobre estruturação geológica do Brasil, né? Aqui está o livro que eu estou trabalhando, né? Para quem não sabe, todas as aulas eu mostro o livro, né? Que é o Manual Compacto de Geografia do Brasil. Com certeza vai estar de cabeça para baixo para algum de vocês aí as letras do livro, mas fica aqui registrado qual conteúdo, de onde é que eu extraio a minha fonte de conhecimento. Não, é onde eu extraio o conteúdo aqui para vocês, né? Vamos lá. A gente deu uma introdução sobre a estruturação geológica do Brasil, né? Estruturação geológica, e nós vamos entrar nas ramificações dessa estruturação geológica. Nós vamos falar aí sobre as ramificações dela. Vamos falar, a gente na aula passada, a gente entendeu sobre os tipos de rocha, né? Se você não assistiu minha aula passada, né, eu vou disponibilizar para vocês nos cards aqui, que a gente comentou sobre os tipos de rocha. Tipos de rocha de acordo com suas origens, né? Nós temos as rochas magmáticas ou ígneas, as rochas metamórficas e as rochas sedimentares. E vamos entrar agora na parte de estruturação dessas rochas. Vamos lá. Vamos lá. Escudos cristalinos. Vamos de acordo com o que o livro nos fala. Escudos cristalinos, também chamados de maciços antigos, são estruturas geológicas muito antigas, constituídas por rochas cristalinas, as ígneas, ou rochas magmáticas, né, que são as rochas que foram formadas a partir de erupções vulcânicas, na formação da Terra, do relevo terrestre. Né? Os vulcões lá eclodiram e o líquido do magma foi expelido para a Terra e a lava ela foi lá, derreteu e acabou virando, acabaram se formando as rochas magmáticas. Os planaltos cristalinos, superfícies arredondadas decorrentes dos longos períodos de erosão em que foram submetidas, são as principais formas de relevo e encontradas sobre os escudos. Eventualmente ocorrem algumas depressões, formas bastante desgastadas pelos agentes erosivos e localizam-se entre superfícies mais elevadas como planaltos. Né? Os escudos cristalinos são áreas estáveis, com pequena ou nenhuma ocorrência de vulcanismo ou terremotos, e apresentam bastante jazidas de minerais metálicos que, no caso brasileiro, datam do período proterozoico, né? Que são os períodos, né, de desenvolvimento geológico da Terra. Os escudos cristalinos eles são áreas que o tipo de relevo presente nos escudos cristalinos são maciçamente na maior parte das vezes são os planaltos. Planaltos são aquela área de superfície elevada com cume nivelado, ou seja, você tem lá a subida, né, você tem uma elevação, vai subindo e você vai tendo um nivelamento do cume. Né? Um exemplo muito famoso de planalto que nós temos aqui na região Nordeste é o Planalto da Borborema, que se estende desde o estado de Alagoas e vai até o Rio Grande do Norte. Né? Muitas cidades importantes do interior de Pernambuco estão sob esse planalto. Então, os planaltos são áreas de escudos que são áreas que estão dentro dos escudos cristalinos. Eles são formados por rochas cristalinas, né? Que são superfícies, né, niveladas que foram formadas por atividade vulcânica, né? Por pouca atividade vulcânica, na verdade, né? Mas elas são formadas por rochas que datam do período de atividade do Proterozoico, que é o período em que ocorreram alguns eventos de formação de relevo. Né? Já as bacias sedimentares, vamos para o nosso segundo conteúdo. Né? As bacias sedimentares são compostas por rochas sedimentares formadas por detritos ou sedimentos resultantes dos desgastes das rochas magmáticas e metamórficas,
ou por detritos orgânicos que se acumularam e estão associados pela ocorrência de combustíveis fósseis e originam planícies, planaltos sedimentares e depressões. As bacias sedimentares, né, elas são formadas pelo desgaste dos escudos cristalinos, né? As rochas dos escudos cristalinos, as rochas planaltinas, vamos falar dessa forma, elas sofrem desgaste, passam por um período erosivo, se desgastam e acabam formando essas bacias sedimentares. E dentro dessas bacias sedimentares estão muitas riquezas, como por exemplo os combustíveis fósseis, eles podem ser gerados através dessas bacias sedimentares. Você pode encontrar petróleo, gás natural, muitas dessas riquezas naturais, desses bens de consumo naturais são originados dentro de regiões sedimentares, né? Então, as bacias sedimentares, elas são regiões de concentração rochosas formadas por rochas oriundas do desgaste dos escudos cristalinos, né? E os escudos cristalinos são formados pelos desgastes das rochas magmáticas cristalinas, cujas são formadas pela atividade vulcânica, né? Os escudos cristalinos são formados pela atividade vulcânica, mesmo que tenha sido bem pouca, mas existe a formação, né? A formação do planalto é através do vulcanismo, né? A gente tem os dobramentos modernos. Os dobramentos modernos são estruturas de idade recente, formadas na era terciária e constituídas por rochas. A era terciária, que é outro período, né, de formação geológica da Terra, né? Aí os dobramentos modernos são constituídos por rochas que foram soerguidas, dobradas ou enrugadas em consequência das pressões originadas no interior do planeta, né? As rochas, como eu falei para você na aula passada, elas sofrem, é como se fosse uma pessoa dormindo. Você vai encontrar, as rochas elas vão procurar uma melhor posição para se ficarem, né? E elas apresentam grandes altitudes, né? Os dobramentos modernos, eles são um pouco mais altos, né? Por exemplo, a gente tem a formação da Cordilheira dos Andes, é um dobramento moderno, né? A Cordilheira dos Andes, que é aquela cadeia montanhosa que nós temos aqui na América do Sul, elas foram formadas mais recentemente do que... Elas são mais novas, né? Foram formadas, são uma formação mais recente do que os escudos cristalinos e que as bacias sedimentares, né? E elas estão sujeitas a grandes atividades sísmicas, grande atividade sísmica, né? Ou seja, terremotos influem muito, e a grandes atividades vulcânicas, né? Como por exemplo, na região do Chile. No Chile, né, que é um país praticamente que está todo dentro da Cordilheira dos Andes, né, ocorrem muitos terremotos. Os terremotos ocorrem por conta ainda de movimentação tectônica naquela região, por atividade tectônica ali naquela região da Cordilheira dos Andes, né? E outras regiões do mundo, como por exemplo no Japão, o Japão sofre tanto com terremotos quanto com o vulcanismo, né? Ainda existem vulcões que estão ativos ali naquela região por conta ainda da falta, né, de desenvolvimento geológico daquela região, né? Aquelas regiões ali, tanto do Chile quanto do Japão, ainda sofrem por estarem em regiões de dobramentos modernos, por serem dobramentos modernos, as rochas ali serem um pouco mais recentes, né? Pronto, pessoal, a gente vai findando mais uma aula, né? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês curtam meu vídeo, deem like ou dislike, né? Se vocês não tiverem gostado do meu conteúdo, pode dar o dislike, que isso é uma forma de retorno que eu vou estar recebendo sobre a aprovação do meu trabalho ou não. Muito obrigado pela paciência de vocês por estarem aqui e agradeço a paciência de vocês. Muito obrigado, pessoal. Voltamos na próxima. Valeu! Ah, não se esqueçam, em breve nós teremos a nossa jornada de geopolítica aqui no canal, hein? Exclusivamente no canal do YouTube, não se esqueçam. Instagram, apenas as nossas aulas com o nosso conteúdo baseado no livro Manual Compacto de Geografia. Muito obrigado, pessoal. Valeu, falou!